Olá, meu nome é Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou explicar para você a importância do brinquedo. Nesse vídeo a gente vai caracterizar o brinquedo e entender os tipos de brinquedo que existem aí no mercado, entendendo também a potencialidade desse objeto, desse artefato para a educação. Então, antes disso eu queria fazer um exercício contigo, pode ser? Eu gostaria que você tentasse lembrar do teu brinquedo predileto na infância. Lembrou? Não. Tenta lembrar então da brincadeira que você fazia com esse brinquedo. Melhorou? Não lembrou? Então vamos inverter a situação? Eu quero que você imagine a brincadeira que você mais gostava. Ela precisava de alguma ferramenta, de algum artefato, seja qual for? Era uma bola? Era uma pedrinha? Era um elástico? Então, esse é o brinquedo que você tinha lá na infância, que você não necessariamente mais gostava, mas talvez o que você mais utilizava. Esse brinquedo te permitia ir a mundos além. Ele permitia que você fizesse atividades que te faziam feliz, não é mesmo? O brinquedo tem justamente essa premissa. Ele é um objeto que representa uma realidade. Ele representa o jogo de futebol, ele representa a brincadeira de pirata, ele representa a cabra cega. Consegue compreender? O brinquedo, ele possui um uso indeterminado, porém. Ele pode ir muito além do que uma função específica, porque ele está ao prazer da imaginação da criança. Com isso, a gente entende que ele coloca a criança diante de uma reprodução do cotidiano, onde ela tem que lidar com conflitos, onde ela tem que dialogar com outras pessoas, onde ela tem que sociabilizar, mesmo que seja apenas na cabeça do pequeno. Esse produto, essa ferramenta é tão importante que ela substitui os objetos reais. E ao substituir esses objetos reais, evita que a criança esteja em risco. Claro que o brinquedo também pode ser um objeto do cotidiano da criança, que não seja realmente um brinquedo específico, mas que com a imaginação funciona para que a criança imagine e crie e se aproprie em diferentes situações. O brinquedo, ele pode incorporar então o imaginário dos desenhos, trazendo à imaginação da criança diferentes ferramentas. Uma fantasia é um brinquedo. Por fim, ele traz a relação com a criança para que exista a brincadeira. O brinquedo só existe se houver brincadeira. E a brincadeira, muitas vezes, depende sim desse brinquedo. Existem, então, dois tipos de brinquedos, como eu falei anteriormente. Os brinquedos estruturados e os brinquedos não estruturados. Brinquedo estruturado é aquele que é feito especificamente para a brincadeira. Ele é feito industrialmente, ele é feito antecipadamente. Mesmo que seja artesanal, ele tem um fim específico inicial. Já os brinquedos não estruturados são aqueles retirados do cotidiano e que a criança inventa em cima, que ele se apropria. Um cabo de vassoura, uma liga, uma pedrinha. Claro que a gente pode dar novas constituições a esse brinquedo quando a criança começa a ter uma noção de trabalhos artesanais próprios do desenvolvimento dela. Então, o brinquedo é, como a gente viu, uma ferramenta surpreendente. Mas ele tem uma história. E daí você me pergunta, mas Felipe, de onde vêm os brinquedos, hein? Não se sabe. Se sabe que em civilizações muito antigas, os maias, os incas, os gregos, os brinquedos, os egípcios, existiam. E existiam porque existem os artefatos. Se consegue ver isso. Esses brinquedos funcionavam para educar meninos e meninas. Os meninos na caça, na guerra, e as meninas na situação do cotidiano. Então, desde muito tempo atrás, esses brinquedos já funcionavam para educação. Eles eram educativos.
mas não quer dizer que não eram de divertimento. Depois de muito tempo, surge a ideia dos brinquedos sociais. Esses brinquedos sociais, prósperos do humanismo, traziam a noção de divertimento em grupo e foram sendo absorvidos pela comunidade adulta também, através dos jogos de tabuleiro, do carteado. E, enfim, lá no século XIX e século XX, o brinquedo passou a ser cientificamente entendido, nessa nossa composição contemporânea de ciência, como uma ferramenta de aprendizagem, sendo estudado desde lá por diversos teóricos. Mas daí você me pergunta, tá, Felipe, e quais são os tipos de brinquedos que existem? Bom, como eu falei, temos os brinquedos estruturados e os não estruturados, mas a gente também pode dividir em 3 tipos de brinquedos. Os brinquedos artesanais, que são esses produzidos pelos pais ou pelas lojas, feitos de materiais primos, as matérias-primas domésticas, que estimulam a criatividade da criança, porque muitas vezes eles não dão a ferramenta completa, a criança tem que imaginar a parte dele por serem simplificados, como a pipa, como os animais de lã, como a amarelinha feita no chão, mas que são sim artesanais e funcionais e que têm um valor importante para a criança. O segundo tipo de brinquedo são os brinquedos industrializados. Esses brinquedos comprados em lojas de brinquedo, feitos em escala industrial, muitas vezes, na maior parte das vezes, de plástico ou metal, eles são bem mais complexos e mais atraentes para a criança, muitas vezes por estarem dentro do marketing e relacionados a programas de TV que elas já veem. Esses brinquedos são mais complexos e geram diferentes aprendizados para a criança. Não existe nada de ruim em um brinquedo industrializado ou no brinquedo artesanal, tá certo? A diferença é que, na maior parte das vezes, ambos os brinquedos são feitos apenas com o objetivo de brincar. Então temos uma outra categoria, que é o brinquedo pedagógico. Nesse brinquedo, ele tem um objetivo específico, ele tem um desenvolvimento lúdico e criativo, ou seja, um desenvolvimento para o lúdico e criativo da criança, fazendo com que a aprendizagem dela seja mais leve, mais divertida. Ele tem como função, então, ser um objeto facilitador, constituído normalmente de plástico, tecido ou madeira. Ele vai ser o instrumento para a criança angariar uma determinada habilidade e para você, professor ou pai, conseguir ensinar essa criança de maneira mais apropriada. Sendo assim, o brinquedo se constitui como uma ferramenta especial, certo? Que funciona tanto como agente quanto artefato. Porque além de ser um objeto, ele leva a criança ao imaginário, ele leva a criança ao brincar. Ele tem um significado e uma significância muito grande a partir disso. E maior ainda se for a criança a produzir, a constituir o próprio brinquedo. Porque aí a gente tem 2 pilares mais fortes. Tem o ato de fazer, o momento e o quão especial é isso na história da criança. E temos toda a relação de imaginação, tanto no pré-feito quanto no pós, que fortalece a identidade infantil. É isso, eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, comenta aqui e vamos seguir em frente a esse debate bem legal, que é o brincar e o lúdico. Até a próxima, tchau, tchau!